Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria Jurídica e Estudos Jurídicos. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse tema, prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Será que ela é aceita? Será que ela não é aceita? Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço para vocês que vocês acionem o sino de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo que nós estamos traçando aqui. Hoje, esse conteúdo, diferente da maioria dos conteúdos que eu passo, eu não vou falar necessariamente de direito do trabalho, direito material. Vou falar de direito processual do trabalho. Porque, meus amigos, na realidade, não adianta de nada nós conhecermos o direito da parte, não adianta de nada nós conhecermos o direito do trabalho, se nós não conhecermos o processo do trabalho, pois ele é a arma e ele é um instrumento que faz o advogado garantir o direito do seu cliente. E um tema que sempre gerou muita controvérsia na Justiça do Trabalho, que agora vem sendo pacificada e precisa ser interpretada e entendida, é essa chamada prescrição intercorrente. Pessoal, vocês sabem muito bem que prescrição ela é a perda do direito de ação. Isso lá no início, quando a parte ajuiza ou quando a parte quer ajuizar a ação, nós sabemos muito bem que ela, após extinto o contrato de trabalho, ela tem um prazo de 2 anos para ingressar com a reclamação trabalhista. Aquela é a prescrição normal, ou conhecida como prescrição bienal. Já conhecemos também a prescrição quinquenal e agora nós vamos conhecer a prescrição intercorrente. Por que esse nome prescrição intercorrente? Porque ela ocorre, diferentemente da prescrição bienal, a prescrição intercorrente ocorre durante o processo, no curso do processo, enquanto ele ainda está aberto e está andando. Meus amigos, por que esse tema é um tema importante? Primeiro, para você, cidadão, reclamante de uma ação trabalhista, é interessante que você perceba alguns detalhes. Seja você autor ou seja você réu reclamado de uma reclamatória trabalhista. A doutrina e a jurisprudência ela entende, isso é muito comum, esse entendimento, que o objetivo da justiça é que nenhum processo dure para sempre. Por quê? Vamos combinar, pessoal, quando alguém entra com uma ação contra você ou contra outra pessoa, aquela pessoa que recebeu aquela acusação, ninguém gosta de uma ação contra si próprio. Ninguém gosta disso. E os direitos humanos protegem a pessoa para que ela tenha uma sentença favorável, ou uma sentença, melhor dizendo, seja ela favorável ou não, né? O de todo jurisdicionado, todo cidadão, seja autor ou réu, tem direito a ver a sua sentença, seja sentença a seu favor ou seja sentença contra. Porque não é normal que o processo dure para sempre, que aquela angústia ao ser humano dure para sempre. Então a justiça ela entende que em algum momento a sentença ela tem que se encerrar. Seja que o processo, que a ação tem que se encerrar, seja através da sentença ou seja através de outros meios. Porque o cidadão ele realmente acha, ele não conhece os detalhes do processo
seja ele processo do trabalho, processo civil, processo criminal, o cidadão ele acha que a sentença põe fim ao processo, e não é bem assim. A sentença ela encerra uma parte do processo. Para nós, advogados e estudantes de direito, a sentença dá fim, encerra o processo de conhecimento, né? Depois nós teremos o processo de execução, a fase de execução. E aí, meus amigos, muitas vezes a gente se depara com outro processo, porque muitas vezes a parte ganha aquele processo no direito material, ganha aquele direito material para o cliente, mas muitas vezes ele não consegue garantir aquilo que ele ganhou. E isso é na fase de execução, por várias dificuldades que ocorrem. E por conta dessas dificuldades, que muitas vezes o processo tem que se encerrar, muitas vezes será declarada a prescrição intercorrente. Como eu disse para vocês, meus amigos, a prescrição intercorrente ela ocorre no curso do processo, na fase de execução. O processo está perdurando 4, 5, 6, 7 anos, 8 anos ou mais, e por algum motivo, por força dessa prescrição, o juiz ele chega uma hora que ele verifica que a parte não está mais movimentando o processo e ele decreta a prescrição. A primeira coisa que nós temos que falar, meus amigos, que a prescrição, seja ela a prescrição comum ou a prescrição intercorrente, ela pode ser declarada de ofício, porque a prescrição ela é uma matéria de ordem pública. É um tema muito importante para a lei, para aqueles que não entendem o que é matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública é aquilo que é valorizado e importante para a sociedade. Então a prescrição ela pode ser requerida pela parte, como pode ser verificada pelo juiz na ocorrência da prescrição ou da prescrição intercorrente, e o juiz pode declarar a prescrição intercorrente de ofício. E por que é importante? É importante para o cidadão jurisdicionado, o autor, por exemplo, que às vezes não entende por que o seu processo foi encerrado. Às vezes ele está naquele processo há 4, 5 anos e de repente o advogado chega para ele e fala: fulano, infelizmente o juiz encerrou o processo. Até porque não vai adiantar para o advogado explicar que houve a prescrição intercorrente, passar um monte de informações técnicas que a pessoa não vai conseguir entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Aí o advogado, de forma simples, vai falar: infelizmente passou muito tempo e, resumidamente, o juiz encerrou o processo. Mas não é só pelo tempo que se encerra o processo, não é só pelo tempo que será decretada a prescrição intercorrente. Terão que ser preenchidos ali alguns detalhes, alguns requisitos. E como eu quero seguir para vocês, meus amigos, a prescrição intercorrente, ela foi prevista após a reforma trabalhista de 2017, no artigo 11A da CLT. Mas antes disso, já havia uma grande controvérsia se havia a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. A prescrição intercorrente, ela já é há muito tempo muito comum na Justiça Comum, na vara civil, na área civil. Lá naquela área onde você vai reclamar contra a TIM, contra a Claro, contra a Casas Bahia, contra banco, contra até pessoas físicas. É lá que é a Justiça Comum. E lá, no Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente já é há muito aplicada. Mas aqui na Justiça do Trabalho sempre foi uma guerra de interpretações para saber se era aplicável ou não na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. Porque sempre o advogado do autor e o advogado do réu,
eles vão tentar buscar e interpretar o direito, eles vão tentar interpretar o artigo, como esse artigo 884, parágrafo 1º da CLT, da melhor forma para eles. E era comum, antes da reforma trabalhista, na Justiça do Trabalho, quando ultrapassasse um período de 2 anos, o advogado da empresa, ele requeria ao juiz trabalhista a aplicação da prescrição intercorrente, porque no artigo 884, parágrafo 1º, é um artigo para nós advogados que fala de garantia de execução, embargos de execução. Embargos de execução é uma medida já na fase de execução, e uma das matérias que o advogado poderia levantar nesses embargos à execução era a prescrição. O desavisado lê ali e fala: prescrição? Ué, ele falou da prescrição aqui já na fase de execução. Ele já não tinha falado de prescrição lá na frente? E sempre teve essa dúvida. E a partir daí, alguns entendiam que quando o legislador colocou essa informação de que seria matéria de embargos de execução a prescrição, muita gente colocava até aquela prescrição bienal. Outros, jamais avisados, seguiam o entendimento da prescrição intercorrente, que na realidade, na fase de execução, é o que nós estamos aqui conversando. Muitos entendiam, por força do artigo 884, parágrafo 1º da CLT, que como ele colocou prescrição, já que estava na fase de execução, certamente ele está falando da prescrição intercorrente. E sempre gerou essa dúvida, porque na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, historicamente, sempre entendeu que não caberia a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Esse sempre foi o entendimento da súmula 114 do TST, que ainda permanece. Agora, o porquê da controvérsia, meus amigos? Muito embora o TST, no seu verbete sumular 114, entendia que não era aplicável a prescrição intercorrente, o Supremo Tribunal Federal, que é o nosso maior órgão do judiciário, entendia na súmula 327, no verbete sumular 327, que é aplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. E agora, como é que a gente faz? O órgão máximo da Justiça do Trabalho entendia que não era aplicável, e o órgão máximo do Judiciário brasileiro entendia que era aplicável. E é por isso que você é advogado trabalhista, e é por isso que você é advogado de empresa, tem que conhecer a prescrição intercorrente. Advogado de reclamante também, para não deixar perder o direito do seu cliente. Esse entendimento, essas interpretações sempre geraram muitas dúvidas, mas elas foram se sanando, embora não houvesse na legislação nenhuma informação da prescrição intercorrente na seara trabalhista. A doutrina e a jurisprudência, principalmente a jurisprudência, ela foi entendendo que, interpretando os dois entendimentos dos tribunais, e como já dizia o professor Maurício Bezerra, olha a interpretação que a jurisprudência seguiu. Realmente não cabe prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, a não ser que a parte interessada, autor exequente, a não ser que o exequente, embora intimado para se manifestar, para falar, se cale,
não se manifeste, fique inerte. Aí se aplica a súmula 327 da STF. Na realidade, o intérprete, ele pegou os dois entendimentos dos dois tribunais superiores, fez um compilado, interpretou à luz da Justiça do Trabalho, à luz dos princípios processuais e princípios do trabalho, e entendeu que, olha só, em regra, meus amigos, na Justiça do Trabalho não cabe a prescrição intercorrente, porque lá na seara civil da Justiça Comum, quando eu falei para vocês, mesmo com a parte, mesmo aquela parte que não é inerte, ela está se movimentando, grande parte dos juízes cíveis declara a prescrição intercorrente. Agora aqui na Justiça do Trabalho não. Você só iria aplicar a prescrição intercorrente àquela parte que fosse inerte, intimada a se manifestar, intimada a cumprir a determinação do juiz, se calou. A partir do momento que ela se cala, que ela não se manifesta quando intimada, inicia-se o prazo de 2 anos. Aí, ultrapassado esse prazo de 2 anos, o juiz, ou a requerimento da parte, ou de ofício, poderia decretar a prescrição intercorrente. E essa sempre foi a grande controvérsia, uma das grandes controvérsias do processo do trabalho e da Justiça do Trabalho. E isso foi sanado com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017. Eles pararam e falaram, vamos parar com isso, vamos resolver esse problema, essa falácia que vem atrapalhando a gente durante tantos anos. Vamos codificar essa norma, vamos colocar. Eles foram lá na parte de prescrição e foram lá no artigo 11, que acrescentaram o artigo 11A da CLT, que lá no artigo 11A da CLT fala no caput e nos seus incisos que cabe a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, com base em virtude da inércia da parte. Eles colocaram na lei aquele entendimento que já vinha sendo adotado. Ou seja, atualizaram. Você, advogado do reclamante, do autor, tem que estar atento, porque se você ficar calado após intimação, você provavelmente vai prejudicar o seu cliente. E a grande questão é que muitas vezes a parte, o advogado ou a parte, não tem mais como executar aquele executado. Às vezes não sabe onde o executado se encontra, não sabe onde o réu se encontra, não consegue oferecer meios de execução, porque isso é muito comum. Chega uma hora que às vezes você não consegue executar e o juiz intima a parte autora, a parte exequente, interessado, e fala assim, promova ou traga outros meios de execução, porque esses meios que você está trazendo aí, infelizmente, eu não estou conseguindo. Você trouxe a conta bancária, o número da conta dele, ó, não tem nada na conta dele. Você trouxe uma segunda conta, não tem nada. Você pediu aquilo outro e eu não deferi para você. Às vezes a pessoa até tenta desconsiderar a personalidade jurídica para sair da empresa e ir direto na pessoa física e não consegue. É muito difícil e às vezes até o próprio cliente, a parte, ela não entende isso, ela não consegue perceber essa dificuldade. Ela acha que ela ganhou e ela acha que ela tem direito, e com razão. Mas aí é aquela história, como é que você vai encontrar essa pessoa? Infelizmente nós temos que seguir as regras processuais vigentes no país. E às vezes esse tempo passa, você como cliente não encontra meios de execução para oferecer ou para mostrar para o seu advogado. Às vezes o advogado também não encontra, isso é muito comum, tem empresa que desaparece. Como é que você vai executar? E por outro lado, você como advogado de empresa, você advogado de reclamado, você tem que estar atento à prescrição intercorrente.
Porque muitas vezes você já está com o processo há vários anos, você é advogado da empresa e não percebe que você provavelmente está diante de uma possibilidade de prescrição intercorrente. Você, como advogado de empresa, você tem uma lista lá, um passivo trabalhista de 50, de 200, de 500, de 1000 processos. Provavelmente 20 ou 30% daquela sua carteira ali de processos você já poderia ter eliminado. Quem sabe ali, desses 500 processos, você já poderia ter eliminado uns 30, uns 10 através de outras coisas e, por que não, através da prescrição intercorrente. Se você procurar detalhadamente na sua carteira, na sua planilha de processos, você vai ver que tem processo lá antigo que a parte autora esqueceu do processo, já passou de 2, 3, 4 anos, já está até na fase de execução, por qualquer motivo que seja porque ela não te encontrou, seja porque ela não encontrou outros meios, não encontrou contas do seu cliente, ou por apenas por inércia da parte, mesmo por esquecimento ou inércia, ela não mais promove o processo, ela não mais dá andamento ao processo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que olhar lá na sua planilha, olhar lá no seu sistema da sua empresa, do seu escritório, verificar, esse processo está desde 2007, deixa eu ver esse processo aqui. E desde 2019, estamos em 2022, quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Hoje são 19 de janeiro de 2022. De repente tem um processo lá de dezembro de 2019, parado. De repente você vai olhar, vai verificar, você vai ver que a parte, se ela foi intimada para falar, nada falou, e você fala, olha só, em dezembro de 2019 ela foi intimada, ela não respondeu à intimação do juiz, de dezembro de 2019, dezembro de 2020, dezembro de 2021 e bingo! Prescrição intercorrente. Você tem que ir lá, meu amigo. Você, advogado da empresa da reclamada, tem que fazer uma petição, digitar uma petição, excelência, com base na súmula tal, prescrição intercorrente, artigo 11A da CLT. Excelência, por favor, a parte foi inerte, não se manifestou por 2 anos, requeiro a prescrição intercorrente. Provavelmente vai decretar a prescrição intercorrente, meus amigos. E olha só, um caso concreto. Eu falei para vocês que a prescrição intercorrente ela foi oficializada, ela foi normatizada após a reforma trabalhista da Lei 13.467 de 2017. Você sabe muito bem, o estudante de direito e o advogado, ele sabe muito bem que o conteúdo e a aplicação da norma processual da reforma trabalhista, ela só se aplica após essa reforma trabalhista. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, ele entendeu que, melhor dizendo, a norma ela só seria aplicada aos novos processos. Prescrição intercorrente, esse entendimento da prescrição intercorrente só seria aplicada nos processos posteriores, após a reforma trabalhista. Mas o Tribunal Superior do Trabalho recentemente entendeu que em um processo anterior à reforma trabalhista do ano de 2015, ele entendeu, lá de Goiás, Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, esse processo ele iniciou-se em Goiás e foi para lá no TST. Em 2015 foi ajuizada a reclamação trabalhista e agora em 2021, no final, foi entendido que mesmo esse processo anterior à reforma trabalhista, a ele se aplicaria a prescrição intercorrente.
Foi um caso simples, um caso, como eu disse, se iniciou em 2015 no Tribunal Regional do Trabalho lá de Goiás. Em maio de 2018, em abril de 2018, a parte interessada, a parte exequente, ela foi intimada a se manifestar. Só que, como eu disse para vocês, meus amigos, ela foi intimada e não se manifestou, nada falou. Pois é, já que ela nada falou, passou batido, o tempo passou. Quando foi em maio de 2020, o cartório verificou que o processo estava parado e ainda assim o juiz foi lá de forma benevolente, intimou a parte para ela se manifestar da seguinte forma: informe a este juízo causas de suspensão ou interrupção da prescrição. Em outras palavras, meu amigo, diz aí porque você está parado esse tempo todo que eu vou encerrar esse processo, a não ser que você fale alguma coisa que garanta, que me deixe claro, você tem que me deixar claro que teve algum motivo para que a prescrição se interrompesse ou que essa prescrição fosse suspensa, fosse paralisada. Fato é, meus amigos, que mais uma vez intimada, a parte não se manifestou. Ultrapassado o prazo, o juiz olhou e decretou: declaro a prescrição intercorrente, porque não é possível que o processo fique eternamente circulando pelo judiciário. Aquele assunto, aquela fundamentação que eu falei para vocês no início do vídeo. E a partir daí foi decretado a prescrição intercorrente, isso através do juiz do trabalho, do juiz exequendo. A parte inconformada recorreu, foi para o TRT lá de Goiás, o tribunal entendeu correta a decisão do magistrado da COR, magistrado de primeira instância. Inconformado mais uma vez, o advogado do reclamante exequente entrou com recurso de revista lá para Brasília, lá para o TST. Sabe o que o TST falou? A mesma coisa. Você ficou parado por 2 anos, meu querido. Inércia. Cabe prescrição intercorrente. A primeira instância está certa e a segunda instância também está certa. Um abraço. E é isso. Até nesses casos de processos anteriores à reforma trabalhista, que naquela época nem era tão forte assim o entendimento da prescrição intercorrente, era aplicado em alguns casos, mas ainda tinha muita dúvida, porque tinha muito juiz que não aplicava a prescrição intercorrente. Ainda assim, antes da reforma, anterior à reforma, esse processo, o TST entendeu que esse processo merecia ser aplicada a prescrição intercorrente. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Dê um like, compartilhe, acione o sino de notificações. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.